Olá, um assunto que está voltando à tona recentemente é a questão da dívida dos estados com a União. A Assembleia Legislativa de Minas realizou nessa semana um movimento com presidentes de assembleias e deputados estaduais de outros estados do Brasil. É um movimento de proporções inéditas para o Brasil, uma verdadeira forma de colocar pressão no governo federal para rever esse estoque da dívida que os entes federativos têm com o governo federal. A principal reivindicação desses deputados diz respeito à mudança do índice de correção da inflação no período que esse acordo foi assinado, em 98 para cá. Isso é uma questão um pouco complexa. O que rege esse contrato, que no caso de Minas foi assinado pelo governo Eduardo Azeredo com o governo Fernando Henrique Cardoso, com a equipe econômica do governo FHC em 98, esse contrato é regido pelo IGPDI, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna. É um pacote amplo, com valores com variações de muitos produtos, serviços e também que leva em consideração a variação da nossa moeda, o real. O que os deputados estaduais e também o governo de Minas quer é a troca do IGPDI pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma cesta de produtos que é mais restrita do que o IGPDI. Na época, em 98, a troca da simples taxa de juros básica, a Selic da época, pelo IGPDI se mostrou vantajosa. Esse é o discurso que tem sido feito atualmente. Mas de um tempo para cá, esse índice IGPDI ele se tornou ruim, danoso para a finança dos estados. Por conta disso, especialmente aqui em Minas, a dívida do estado com o governo federal já supera a casa aí de 60 bilhões de reais. Isso quer dizer, representa mais de 1,5 vezes o orçamento do estado. Em termos proporcionais, comparando esse estoque da dívida com o orçamento, é a maior proporção que se tem no Brasil. Em valores nominais, a dívida de São Paulo, por exemplo, é maior, supera a casa dos 150 bilhões. Mas proporcionalmente a situação de Minas é complicada. E a previsão desse contrato firmado em 1998, previa que em 30 anos depois, ou seja, no ano 2028, essa dívida paga frequentemente de maneira correta estaria zerada, sobraria um resíduo e essa é a expectativa que ocorra. Mas a que preço? O problema é justamente esse. Uma parcela significativa do orçamento de Minas, mensalmente, vai para os cofres federais para sanar essa questão da dívida pública. E não só o governo de Minas, mas de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro estão tentando uma solução para que se reveja esse estoque da dívida. A estimativa do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, que só essa troca do IGPDI pelo IPCA em relação à correção retroativa de 98 para cá vai significar aí uma economia da casa dos 30 bilhões de reais, ou seja, no caso de Minas é metade da dívida que estaria solucionada se houvesse essa troca do índice de correção. Mas trata-se de um assunto eminentemente político. O Tempo já publicou uma matéria recentemente com deputados da base aliada da presidente Dilma Rousseff, dizendo que ela não estaria muito afeita a essa ideia de ceder e alterar a metodologia de pagamento da dívida, com o seguinte raciocínio. Se por um acaso o estoque da dívida reduzisse tanto, sobraria mais dinheiro para os governadores fazerem obras, executarem projetos que não são do interesse do governo federal. E no caso de Minas, especificamente, isso seria muito pior, já que o governo é tucano, o governo é do PSDB, e faria propaganda com obras, com empreendimentos, com dinheiro que era do governo federal, em tese, que teria o direito de receber a partir desse contrato firmado em 98 e que abdicou de receber para sobrar mais para o caixa do Estado e o Estado investir em suas iniciativas. Então, seguindo esse raciocínio, isso seria prejudicial para o marketing político do governo federal. No entanto, tanto parlamentares da base da presidente Dilma aqui em Minas, quanto parlamentares da oposição, que são do PSDB, do DEM ou do PPS, eles têm tratado essa questão de forma suprapartidária.
E, segundo a opinião da sociedade, de gente que não está envolvida tão diretamente em política, essa é a forma de lidar com essa questão. Por mais que a pressão seja feita da melhor forma politicamente, por meio de conversas partidárias, esse assunto deve ser tratado de forma suprapartidária, porque é prejudicial à sociedade, o formato como a dívida tem sido paga, os rios e rios de dinheiro que estão saindo de Minas para Brasília mensalmente para arcar com essa dívida, e, portanto, seria mais interessante que esse interesse menor das politiquices, do marketing eleitoral, não interferissem tanto numa discussão do assunto tão sério e que diz respeito ao futuro do Estado, não só de Minas, mas de outros estados da Federação. Eu sou João Gualberto Júnior, editor adjunto de política do jornal O Tempo.